Olá pessoal, beleza pessoal? Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra. Hoje a palavra que nós vamos meditar se encontra em Apocalipse 3. Ser vigilante, confirma aos restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ali na igreja de Sardes, nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, que a igreja de Sardes tinha simplesmente 3 tipos de crente. Quais 3 tipos de crente? No primeiro versículo vai dizer que tinha muitos crentes que estavam mortos. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Eu meditando um pouco na palavra do Senhor Jesus, eu vejo que essa igreja, ela é uma igreja forte. Quem olhava para o lado de fora é uma igreja forte. Mas Jesus diz aqui na palavra do Senhor Jesus que ele falou assim: eu conheço as tuas obras. As tuas obras não é perfeita diante de mim. Então aqui no versículo 1 ele diz aqui também assim: eu sei as tuas obras. Tens um nome que vive, mas está morto. Então o que quer dizer? Tinha uns crentes que estavam vivendo do que? De aparência. Se olhasse para ele, era um crente perfeito, era um irmão perfeito, mas diante de Deus estava morto. Qual é o morto, irmão Israel? É o morto espiritual. Mais muitos estão na igreja hoje, estão de aparência, estão bem vestidos, estão com palitozinho até bem vestido no púlpito, mas se encontra morto espiritualmente. E Deus se encontrava nessa igreja. Se essa igreja você for meditar nela, é uma igreja perfeita. Quem olhasse nela não teria nenhum problema. Mas Jesus conhece os nossos corações. O Senhor conhece o nosso íntimo. Nós podemos se esconder do homem, esconder de tudo, mas não esconder de Deus, porque Ele conhece as nossas obras. E as nossas obras têm o peso. A palavra do Senhor vai dizer que Deus vai pôr as nossas obras na balança. Nessa igreja, qual é o outro que tinha? É no versículo 2, que ainda estava para morrer, espiritualmente. Aquele que estava um pouquinho caminhando, mas estava bem fraquinho. Mas nessa tarde eu venho meditar na palavra do Senhor e dizer: quem sabe você se encontra fraquinho, mas eu permaneça nessa fé, porque nessa pouquinha fé, Deus vai te dar a vitória. Quem sabe você se encontra morto espiritualmente, você já não sente mais a presença de Jesus, mas nessa tarde estou meditando na palavra e vou dizer para você que você vai conseguir, você vai vencer, porque o nosso Deus que está no céu é o nosso Deus que pode nos dar força. E também essa palavra do Senhor vai dizer que essa igreja, ela foi bem ensinada. O pastor dessa igreja ensinou bem essa igreja. Mas a palavra do Senhor Jesus vai dizer: seja vigilante. No versículo 2 já: seja vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer. Achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então no versículo 3 aqui vai completar: lembra-se depois que tem ouvido. Então quer dizer que essa igreja, ela é bem instruída na palavra do Senhor Jesus, mas ela se esqueceu da palavra. Quantos hoje em dia nós encontramos, ouvimos a palavra do Senhor Jesus e continuamos, mas às vezes nós esquecemos daquilo que nós aprendemos. Qual que nós aprendemos? É o primeiro amor. Às vezes nós esquecemos, nós deixamos nosso primeiro amor. Nós estamos vivendo porque nos esquecemos do primeiro amor. É com as coisas desta terra. Às vezes nós apegamos em tantas coisas, nós esquecemos das obras do Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 4 é uma promessa de Deus que Deus tem para a tua igreja. Uma promessa que aquele que permanecer fiel no meio de tanto caos que está no mundo, mas aquele que permanecer fiel, jamais Deus vai arriscar o seu nome no livro da vida. Quem sabe você tem se preocupado com muita coisa nessa vida, mas eu venho te falar uma palavra no teu coração nessa tarde. Se preocupe com o seu nome no livro da vida. Não adianta você se preocupar com muitas coisas nesta terra, mas o mais importante é nós preocupar com o nosso livro, com o nosso nome no livro da vida, porque naquele grande dia, quando Deus abriu o livro da vida e o seu nome não estiver lá, ai daquele que não estiver seu nome lá. Mas nessa tarde, estou falando para você nessa tarde, meditando na palavra. Quem sabe você está morto espiritualmente, já não sente mais a presença de Deus, mas o nosso Deus Jesus está nessa tarde para te fortalecer. Então
Então que nós possamos viver. Eu faço uma pergunta: qual deles aqui que eu falei, você está morto espiritualmente, ou você está para morrer, ou você é aquele mesmo no caos, no mundo, não importa as dificuldades, a luta, você permanece fiel. Se você permanece fiel, jamais o seu nome vai ser escrito no livro, vai ser riscado no livro da vida. Se o seu nome está lá, você vai ver, a palavra do Senhor Jesus vai falar assim, que Ele vai anunciar os seus nomes diante dos anjos, diante dEle. Ele vai fazer isso, Ele vai anunciar o seu nome. Então, meus irmãos, qual é a meditação nessa tarde que eu deixo para você? Não se preocupe com as coisas dessa vida, mas se preocupe com o seu nome no livro da vida. Fica com essa palavra.